E nessa reunião aqui, eu vou tratar de um assunto muito importante que é os consórcios concorrentes. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, vendedor de consórcio de todo o Brasil. Bem-vindo a mais uma reunião de vendas da Rede Felipe Consórcio. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa seu like aí que é muito importante, deixa seu comentário, sua dúvida e indica, compartilha esse canal com o máximo de pessoas que você puder. Lembrando que esse é um canal aí não só para vendedores de consórcio, mas para qualquer pessoa que queira trabalhar com vendas de consórcio. Você que é vendedor de concessionária, corretor de imóveis, corretor de seguros, profissional liberal de qualquer área, advogado, engenheiro, enfim. Qualquer pessoa que queira trabalhar com vendas de cotas de consórcio, qualquer vendedor, se é um vendedor de qualquer outro segmento, quer vender consórcio? Fica ligado nesse canal que aqui você vai aprender conceitos importantíssimos sobre vendas no geral e também, principalmente, sobre vendas de consórcio. E nessas primeiras reuniões aqui do canal, eu tenho abordado temas sempre primordiais ou principais, princípios básicos na venda do consórcio. Então a gente vem falando de vários assuntos importantes nessas primeiras reuniões. Você que ainda não viu, vai lá e veja reunião 1, 2, 3, 4, 5, estão todas aí na sequência. E nessa reunião aqui, eu vou tratar de um assunto muito importante que é os consórcios concorrentes. Então assim, ó, nas últimas duas reuniões, nós trouxemos aí um conceito de venda muito importante, que é venda é casamento. A gente trouxe aí um conceito para você entender todas as fases da venda, desde a prospecção até o fechamento, um conceito, não abordando aí detalhes técnicos, mas conceituando todo o processo, e levamos o casamento aí para fazer uma analogia em relação à venda. Na reunião passada nós falamos das 3 formas, que é um conceito básico e fundamental na venda de consórcio, que é você saber mostrar para o seu cliente o mercado, as alternativas que ele tem para que você entre com o consórcio como a solução. E uma vez que você fez isto, nós hoje vamos tratar dos consórcios concorrentes. Ou seja, aqui na Felipe Consórcio a gente não tem muito problema com isso, muita dor de cabeça com isso. Por quê? Porque nós somos uma representação de consórcios, uma corretora, e aqui nós trabalhamos com 8 administradoras de consórcio. Então a gente vende papéis dos 5 grandes bancos, de 4 deles, nós vendemos Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e de 4 administradoras que são Porto Seguro, Embracon, Caoa e Yamaha. Bom, as escolhas dessas administradoras, da minha parte, elas partem de uma série aí de quesitos. E não só de quesitos técnicos, mas também parte também de gosto pessoal, parte também de uma história que você vai desenvolvendo com as administradoras, de indicações que você recebe, e do mercado, da sua forma de atuação, daquilo que você entende como melhor. Então há vários princípios para isso aí. E não significa que eu considero essas 8 administradoras aqui, tranquilamente falando, uma das melhores do mercado. Sei que tem boas administradoras aí que eu considero muito boas também, mas que nós não representamos. Mas como uma corretora e você como vendedor, você vai observar que você não vai conseguir entregar produção grande para muitas empresas ao mesmo tempo. Você tem que ser muito grande para conseguir fazer isso. Então, selecionar as boas administradoras é com certeza o melhor caminho. E para você que é funcionário de uma administradora de consórcio, aqui, antes da gente entrar no tema, vai um conselho aí
que eu com certeza julgo muito importante. Hoje o mercado de consórcio, as administradoras de consórcio, elas não têm limite, digamos assim, de absorção de colaboradores. Pois a venda do consórcio, se a administradora está crescendo na venda dela, ela simplesmente vai abrir novos grupos de consórcio, vai reforçar a parte administrativa, a parte financeira, a parte de colaboradores, mas eu garanto a vocês que ela vai dar conta do crescimento. De formas que nenhuma administradora de consórcio, eu creio, né, no mundo de hoje eu não posso nem afirmar, mas nenhuma administradora de consórcio vai negar um bom vendedor, me fugiu a palavra correta aqui, vamos supor que você é um bom vendedor de consórcio, você quer trabalhar na administradora tal. Se você vai para qualquer administradora dando provas que você é um bom vendedor de consórcio, nenhuma administradora de consórcio vai te excluir, não é a palavra correta, é rejeitar. Pronto, rejeição. Então, nenhuma administradora de consórcio vai te rejeitar. Então, você tem que estar muito atento nisso daí, porque toda administradora, ela vai querer você como um vendedor. Isto é um fato. Então, esse conselho vai no sentido de, se você é um bom vendedor de consórcio, se você está se destacando na área, você vai com certeza ter porta aberta em todos os lugares. Você vai ter porta aberta em todas as administradoras de consórcio. E isto é muito importante para que você não venda um papel errado. Errado não. Então, ó, pessoal, você que é vendedor de consórcio, aqui vai um conselho importante para você. Hoje, a gente aqui, nós daqui da Felipe Consórcio, a gente representa 8 administradoras no mercado. A gente representa os 4 grandes bancos, dos 5 grandes bancos, melhor, a gente representa 4, que é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander. E a gente representa mais 4 administradoras de consórcio, que são Porto Seguro, Embracon, Yamaha e Caoa. Como uma corretora de consórcio, é óbvio, a gente pode escolher, não só nós, né, mas as administradoras também nos escolhem. Nós podemos escolher as administradoras que a gente vai representar e as administradoras também aceitam ou não aceitam nós representando elas. Isso aqui é algo muito importante porque no que diz respeito a consórcios concorrentes, nós temos uma liberdade maior em ter mais administradoras de consórcio para oferecer para o nosso cliente. Então aqui não é algo que para nós se torna um problema, uma dificuldade, visto que no portfólio de empresas que a gente representa, a gente consegue levar para o nosso cliente as melhores alternativas. E no mercado também, tenho com certeza absoluta outras boas administradoras que nós não representamos, mas que também são muito boas. E que não tem como, você tem que ser uma corretora muito grande, a gente vai chegar lá, mas hoje não tem como a gente ter, por exemplo, no portfólio 15 administradoras de consórcio, 20 administradoras de consórcio, porque nós não vamos entregar boa produção em todas elas, certo? Então, e aí não é interessante que você consiga entregar produção em todas as administradoras de consórcio, a fim que você vá ganhando experiência em todos os processos dentro da administradora. Agora, para você que é vendedor de uma administradora de consórcio, é muito importante você também, aqui vai um conselho pessoal, é muito importante você entender que se você é um bom vendedor, você vai ser um bom vendedor em qualquer administradora. E eu não conheço no mercado a administradora de consórcio que vai
rejeitar um bom vendedor. Pois se você tem bons vendedores produzindo, automaticamente você vai ter condições de abrir mais grupos, de gerar mais grupos de consórcio. Então, na medida que você está vendendo mais, você vai aumentando a sua estrutura e vai dando conta de administrar mais grupos de consórcio. Então, não tem o porquê no mercado, eu mesmo não conheço, uma administradora rejeitar um bom profissional de consórcio. O que tem no mercado são administradoras que não trabalham, por exemplo, com equipes de venda e trabalham apenas com representantes comerciais. E aí, se você quer trabalhar com essa administradora, você tem que se tornar um representante comercial. Bom, por que eu estou falando isso? Porque é importante você entender que a carteira de clientes que você forma, ela é uma carteira compartilhada com a administradora que você trabalha ou com as administradoras que você trabalha. Então, essa carteira pertence tanto à administradora quanto a você. Vamos dar um exemplo aqui. Eu trabalho com a administradora A e eu vou lá e vendo 100 cotas de consórcio na administradora A. Por qualquer motivo que seja, ou da administradora ou meu, eu deixo de trabalhar com essa administradora. Nós rompemos um contrato ali. Aqueles 100 clientes são 100 clientes de quem? São, obviamente, 100 clientes da administradora e 100 clientes meus. É cliente dos dois. Com certeza absoluta, vai haver clientes que, quando quiserem comprar uma segunda cota naquela administradora, se eu não estiver mais trabalhando nessa administradora, vão querer ir lá direto e comprar a cota lá, ou vai ter com certeza outros clientes, a outra parte de clientes, que vai falar, não, se você não trabalha mais com essa administradora, me informa aí qual é o melhor agora que eu vou comprar, onde você me indicar eu vou comprar. Qual que é a relação, a proporção disso? Pode ser 50-50, pode ser 60-40, 70-30, vice-versa. A questão é que trabalhar com bons planos de consórcio, com certeza absoluta, é muito mais importante para você, profissional de consórcio. É muito mais importante para você. Pois, com certeza absoluta, a carteira ela é muito mais valiosa para você do que para uma administradora de consórcio. Obviamente, não dizendo que o cliente não é importante para a administradora, com certeza ele é. Só que na proporção, ele é muito mais importante para o vendedor de consórcio, muito mais importante. Vamos dar um exemplo. Aqui a gente vende muito bem numa administradora, vende muito bem, a gente se destaca e tem uma excelente produção numa administradora X. Ok, mas nós somos parte desta produção. Existem muitos outros representantes e vendedores que também estão produzindo. Então, a nossa produção, ela é um percentual pequeno de toda a produção de uma administradora. Agora, e para mim? Para mim, não. Para mim, aqueles clientes vão representar muito do meu trabalho. Então, quando você não vende um bom produto, uma boa administradora, o maior prejudicado é você. Pois a administradora de consórcio vai arrecadar a taxa de administração, a administradora de consórcio, ela mesmo que o cliente cancele, ela tem adiantamento de taxa nas primeiras parcelas, ela tem multa de quebra de contrato e você? Você pode até ter ganhado uma comissão, ganhou sua comissão 100%, ok. Só que mais importante do que fazer a venda é fazer o cliente. No futuro nós vamos tratar desse assunto. É a diferença entre venda e cliente. Obviamente que você já deve ter uma noção da diferença entre venda e cliente. Então, observar isso aí é muito importante. Venda sempre o melhor plano para o cliente. Venda sempre o melhor plano aonde você vai fidelizar o cliente. Não venda o melhor plano pensando na comissão que você vai ganhar. Não venda o melhor plano pensando
que você vai dobrar o crédito para dar um lance embutido de 50%, você vai dobrar a venda e você vai bater a meta porque você dobrou o crédito. Você não está ganhando, você está perdendo. Eu aprendi há muitos anos atrás mesmo, com o meu primeiro gerente de vendas, que é o Marcelo. Ele falava, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase e é uma frase verdadeiríssima, que é o pós-venda é a pré-venda da próxima venda. O pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Ou seja, óbvio que o pós-venda, né, como o nome já diz, vem pós a venda, depois que você vendeu. Agora, você só vai ter um pós-venda de qualidade e um verdadeiro relacionamento com o seu cliente se você tiver feito uma venda de qualidade. Se você tiver feito aquilo que realmente era o melhor para o seu cliente, a ponto de você poder voltar lá todas as vezes e falar com o seu cliente. Vou dar um exemplo aqui. O meu primeiro cliente, a primeira venda, é tudo que é de primeira, a gente nunca esquece. A minha primeira venda de consórcio foi para um borracheiro aqui de São Paulo, chamado Júlio. Até hoje, se eu precisar de um conserto no meu pneu, por coincidência ele está aqui próximo do escritório, daqui para a borracharia dele deve dar 5 quilômetros, até menos, acho que menos, uns 3 quilômetros, 5 minutos de carro, 10 minutos de carro. Se eu precisar, eu vou lá hoje. Por quê? Porque a venda feita com qualidade, ela vai gerar um relacionamento para sempre. A minha segunda venda, que foi a minha primeira venda que eu fiz sozinho, a minha primeira venda eu fiz acompanhado do meu supervisor. No futuro nós vamos falar sobre isso também. Que hoje eu trato essa gestão de vendas de uma forma diferente, mas minha primeira venda foi feita com o meu supervisor. A minha segunda venda eu já fiz sozinho, eu vendi um consórcio de um automóvel. Nesta segunda venda, para um cliente chamado Manuel, para esse cliente eu vendi umas 9 cotas de consórcio, para esse cliente que é o Manuel. E desse cliente, uma vez a gente batendo um papo, porque se você atende bem o seu cliente, você vai fazer amizade com o seu cliente. Uma vez a gente conversando, sei lá, na 8ª, na 9ª cota dele, a gente começou a contar todas as cotas que ele me gerou, todas as vendas. Se eu não me engano, a gente contou para mais de 30 cotas, entre 30, 33, 35 cotas, assim, ó. Das que eu vendi para ele, aí eu vendi pro amigo, pro outro, pro funcionário, pro primo, pro tio, e foi, o fulano fez 2 cotas e o outro e tal, deu 33, 34. Então, aí você vai lá, vende pro cliente e você sabe que você mentiu, que você não fez um bom negócio. Você dá as costas para o seu cliente, você acha que você está ganhando? Você está perdendo. Você simplesmente fechou um ponto de venda. Foi só isso que aconteceu. Toda vez que você faz uma boa venda, você abre um ponto de venda. Porque o seu cliente passa a ser o seu maior vendedor. Faz o consórcio com o Felipe. Felipe vai te atender. Você está querendo comprar um carro? Fiz um negócio com o Felipe, foi muito bom. Fala com ele. Ou o cliente vai te falar, ô Felipe, tem um amigo meu aqui que ele quer fazer um consórcio de carro, falei de você, ajuda ele aqui, arruma um negócio legal aí para ele. O pessoal vai comprar um imóvel, tá vendo várias alternativas, falei do consórcio, falei de você, vai lá e fala com ele. Pessoal, não tem nada mais valioso na venda em geral do que isso. Nada vale mais na venda do que isso. Toda vez que você vê um vendedor de sucesso, é por causa disso. Você vai achar vendedores que vendem bem, enganando e mentindo clientes, com certeza, mas são poucos e são assim pessoas que estão toda hora na pressão. Na pressão de conseguir achar
novos clientes, na pressão das cobranças que recebem. Quando você trabalha com qualidade, nada disso acontece. A única coisa que você vai ter que fazer é, principalmente no início, primeiro ano, primeiro, segundo ano, você vai ter que se esforçar muito. Você vai ter que trabalhar, suar a camisa, fazer horas a mais, estudar muito, tomar muito conhecimento, fazer muita conta, fazer muito cálculo. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que trabalhar o dobro. Só que é porque você ainda não tem carteira. A partir do momento como você está trabalhando, você está arando a terra ali, você está trabalhando, ó, pesado, seus clientes vão começar a aparecer, surgir, você vai fazer vendas, vai fazer negócio. E esse trabalho com qualidade da venda, do pós-venda, vai te levar para novos negócios, novos negócios, novos negócios. Vai chegar uma hora que você não dá conta do trabalho que você gera. Aqui na Felipe Consórcio eu não estou trabalhando sozinho, tem aqui comigo mais 4 pessoas. Por quê? Porque se o trabalho é feito com qualidade, ele vai gerar mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho e vai embora. Até que eu estou aqui e você também vai chegar aí. Só depende dessa consciência, do sentimento bondoso, verdadeiro, de você, às vezes, até rejeitar de vender. Pessoal, sinceramente aqui, todos os dias, nós rejeitamos venda. Não rejeitar no sentido de não querer vender, acho que não é o termo correto. Mas nós, entre aspas, deixamos de vender simplesmente porque a gente vai falar a verdade para o cliente e vai dizer, olha, nessas condições, eu falo isso todos os dias para algum cliente, nessas condições, se eu sou você, eu não faço consórcio. Se eu sou você, eu não contrato assim, porque não vai ser um bom negócio. Dá para você colocar o argumento ali e vender? Dá, mas você não vai plantar uma venda que vai valorizar o teu trabalho, valorizar a tua marca. Você simplesmente vai vender. Você não vai fazer um cliente. E aí você acha que isso vai ser bom? Não vai ser bom. Tem casos aqui, para vocês terem uma ideia, que nós vendemos para o cliente contempla, o cliente pega o bem e às vezes a gente repensa naquela venda, pois como nós não vamos largar o cliente em momento nenhum, a gente faz uma análise do trabalho que a gente teve em toda a operação, desde a venda, cliente contemplou, cliente, vamos fazer o processo, precisou de mais documento, precisou de fiador, precisou mandar um e-mail para a administradora, precisou achar soluções para o cliente, trabalhou. A gente pega e mede isso. Trabalhamos tanto neste caso aqui. Será que valeu a pena? Talvez é melhor quando a gente pegar esse caso aqui, fazer de uma outra forma, não fazer o cliente entender mesmo sobre o risco da perda da venda, do que fazendo a venda, concretizando a venda, gerar um trabalho que nos tomou muito tempo no futuro e esse tempo nos tomou produção. Até isso nós analisamos. Então você deve fazer isso assim. Trabalho com qualidade. Veja, então, grande parênteses aí que eu abri, porque quando a gente vai falar de consórcios concorrentes, muitas das vezes nós não vamos estar falando de algo ruim, pelo contrário. Os consórcios concorrentes, na maioria das vezes, eles me geraram oportunidade. Eu mesmo me tornei um representante comercial, deixei de ser um CLT, justamente por ver a concorrência. Um dos motivos foi esse, houveram outros motivos. Mas se tiverem aí 3 motivos principais, um foi esse. De eu olhar a concorrência, comparar a concorrência com o produto que eu vendia e de pensar, bom, se eu vendesse esse produto aí, eu ia vender muito mais do que o meu. Porque eu sei que esse produto é melhor do que o meu. Então, se o meu eu já vendo dessa forma, se eu vender aquele ali, eu vou vender o dobro.
Ou seja, o concorrente me gerou um problema negativo, ele me gerou uma oportunidade. Então o mercado, ele é a tal do meio copo meio cheio, meio vazio, você que olha. Sempre, se você olhar sempre meio cheio, você sempre vai extrair. Por exemplo, pandemia. Pô, parou o mundo, né? Problemaço do caramba no mundo. Aqui mesmo eu não parei de trabalhar um dia. Graças a Deus, eu nem sei o que é pandemia. A verdade é essa. Eu trabalhei todos os dias normal. Muitas coisas mudaram, houveram adaptações, mas toda vez que o mercado chacoalha, ele gera mais oportunidade. Quando o mercado está estável, ele está todo certinho ali. Ele está todo mundo no seu lugar. Todo mundo no seu lugar. Então, para você entrar, é um pouco mais difícil porque ele está estruturado. Quando acontece uma crise, o mercado ele dá uma balançada, ele dá uma chacoalhada. E isso mexe todas as peças. É isso que cria espaço. Porque tem gente que sai, vai ter gente que vai se perder e ali vai criando as brechas aonde você entra. Então, o copo tem que estar sempre meio cheio. Então, vamos falar aí de consórcios concorrentes. Você então foi lá e esclareceu para o cliente comprou o consórcio. Comprou o consórcio, lembrando que o cliente comprar do consórcio não é o cliente fechar do consórcio, mas é o cliente comprar a ideia do consórcio. E agora que ele comprou a ideia do consórcio, ele vai fazer o consórcio, ele vai então começar a comparar os planos. Aqui tem um detalhe legal que é o seguinte, via de regra, o cliente que vai fazer ou que já decidiu em comprar um consórcio, via de regra, ele costuma, aqui eu não acho isso, mas talvez é pelo fato da experiência, da estrada no mercado aí, ele costuma talvez ser um pouco mais difícil de vender, pois como ele já está decidido pelo consórcio, ele vai fazer comparações. E aí o vendedor tem que ser bastante habilidoso para fazer essas comparações e a ponto de mostrar que o dele é o melhor. Essa é uma das vantagens que a gente tem aqui. Inclusive a rede Felipe Consórcio, ela é um princípio da rede. A rede não só é uma rede de relacionamento, mas vai ser uma rede que vai funcionar cadastrando representantes de consórcio, vendedores de consórcio de todo o Brasil, que vão vender consórcio através da Felipe Consórcio, com a nossa qualidade, com a nossa instrução, com os nossos treinamentos, podendo em um único lugar vender todos os papéis que nós temos aqui. Então, o representante, o vendedor, se cadastrou aqui na nossa empresa, ele vai ter acesso em um único lugar a todas as administradoras de consórcio que a gente vende. Isso facilita, ajuda demais. Pois você não vai precisar, principalmente você que está começando ou você que é de uma outra área, você não vai precisar montar uma empresa e sair aí cadastrando em várias empresas. Não, em um único lugar você ganhou tempo. Você tem toda uma estrutura, um aparato que te ajuda a ganhar velocidade a ponto de você dificilmente perder uma venda de consórcio, porque você já está de uma única vez, de uma forma muito rápida, estruturado para fazer as suas vendas. Então, a rede Felipe Consórcios vai migrar, vai evoluir para esse projeto. Nós ainda não estamos cadastrando representantes. Nós vamos fazer isso no ano que vem, em 2022. Eu nem sei se esse vídeo vai em 2021 ou já em 2022, mas nós vamos fazer em 2022. Ainda não está definido uma data, mas nós vamos lançar, fica ligado aí, que você, se essa for a sua intenção, você vai participar da rede Felipe Consórcio, vendendo cotas de consórcio, com a nossa mesma qualidade e com as administradoras que a gente representa. Então veja, você foi lá e apresentou. Se você está numa empresa como a nossa, você tem ali um portfólio de produtos maior e você consegue nesse portfólio encontrar o plano e o grupo ideal
para vencer a concorrência. Agora, se você é vendedor de uma empresa, o que é que você faz quando você tem esse cliente concorrente? Visto que, só para não perder o gancho aqui, quando você tem um cliente que já está decidido pelo consórcio, na maioria das vezes ele vai cotar, é uma certeza. Agora, quando você prospectou o cliente e o cliente passou a conhecer o consórcio através de você, esta possibilidade de cotação é menor, visto que ele conheceu o consórcio através de você, você apresentou, deixou o cliente seguro, você vai apresentar o seu plano e provavelmente você vai fechar a venda, ok. Então a prospecção também tem esse valor, tem o valor de você ir montando uma carteira de clientes que não conheciam o consórcio, passam a conhecer o consórcio através de você e isso ajuda você no fechamento. Agora, lembrando também que nos dias de hoje, né, você vai lá e prospecta consórcio. Eu vendo consórcio há 13 anos. Em 2009, vou fazer 13, né? Em 2009, quando eu comecei, a gente já tinha uma boa tecnologia, mas não é como é hoje. Por exemplo, quando eu comecei, eu trabalhava com rádio Nextel, aquele radinho que você chamava as pessoas com Nextel. Aquela era a melhor forma de comunicação na época. A gente, quando tinha clientes que tinham Nextel, era muito bom, não pagava nada para falar com os clientes, a comunicação era excelente, era até engraçado, porque era muito bom na venda, porque você falava e a outra pessoa tinha que ouvir para falar, era legal. Mas hoje não é dessa coisa que você vai falar de consórcio com alguém e você vai virar as costas, a pessoa vai dar uma gulgada aí consórcio, vai entrar no Instagram consórcio, Facebook consórcio, WhatsApp consórcio, agora tem o metaverso aí que vai ligar tudo. Então, você pode às vezes falar de consórcio para alguém, a pessoa, você virou as costas, a pessoa já sabe de consórcio, já está vendo vídeo no YouTube, já está vendo Instagram, já está vendo planos, já está fazendo um monte de coisa. Então, a qualidade, ela é cada vez mais importante. O vendedor que não tem qualidade, ou ele vai sempre viver enganando o cliente, ou ele vai ser expurgado do mercado, porque ele não vai fazer vendas e vai ser eliminado do mercado. Então veja, sem perder aqui a linha de raciocínio, se você é um vendedor de uma administradora, o que é que você faz nesse caso? Você tem que ganhar conhecimento do outro produto para saber aonde o teu produto vai ser melhor. É isso que você tem que fazer. E muitas vezes, isso já aconteceu comigo centenas de vezes, ainda hoje acontece, é algo natural na vida de qualquer profissional de vendas, você vai perder a venda para entender aonde você perdeu e por que você perdeu, para na próxima você melhorar e fazer melhor. E aí, essa questão do consórcio concorrente, na grande maioria das vezes, isso eu sei porque comigo acontece todos os dias praticamente, você está concorrendo com pessoas e com clientes que estão muito preocupados com o custo final e com o valor mensal da parcela. Então é muito comum aqui o cliente já falar, mas quanto é que vai ficar? Qual que é o preço? Qual que é a parcela? Qual que é o custo final? O cliente pergunta, qual que é a taxa? Qual que é a taxa? A maioria das vezes o cliente está preocupado com o custo. E também na maioria das vezes o vendedor de consórcio ele entra nessa seara aí, de também querer que o dele seja mais barato ou que a parcela dele seja mais baixa. Isto não é o mais importante. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós aqui vendemos legal e quase todas as vezes o nosso produto, a cota que nós vendemos, ela é mais cara ou ela tem a parcela mais alta do que a do nosso concorrente. Quase todas as vezes. Preço
né? Já tem aí um ditado no mercado, um jargão que é preço, quem procura preço não encontra qualidade. Preço não é o principal no mercado. Você vê que eu não estou anotando nada, tá só na teoria. Botei consórcio concorrente ali e não escrevi nada. Mas tudo bem, anota aí. Vai anotando tudo, revê e anota. Preço não é qualidade, pessoal. O fato de você ter o consórcio com a menor parcela não significa que você tem o melhor produto. O fato de você ter o consórcio com a menor taxa não significa que é o melhor produto. Até mesmo que a menor taxa agora está nos consórcios digitais, que inclusive só existem frutos da venda de má qualidade. A brecha do mercado está aí, ó. A venda de má qualidade abriu brecha para consórcio digital. Tem muita gente que prefere comprar um consórcio no escuro digital do que falar com o vendedor de consórcio com medo da enganação. Então, o profissional de consórcio tem que se conscientizar. Porque se não melhorar a qualidade, conforme eu falei, vai ser expulso do mercado, é uma certeza. Certeza. Então, ó, quando você pegar o teu cliente, a gente vai falar mais disso em outras reuniões de vendas, e aí coloca aqui nos comentários as suas principais dúvidas a respeito desse assunto. Quando nós formos falar de consórcio concorrente, acho que a dica principal, eu estendi um pouco abrindo outros parênteses, mas que também são importantes, principalmente porque são conselhos valiosos, principalmente para você que está iniciando nessa área. Quando a gente for falar de consórcio concorrente, não queira vencer pelo preço. Não é necessário, você não precisa disso. A coisa mais importante quando a gente for falar de consórcios concorrentes é atender as prioridades. Observem que está no plural, prioridades do cliente. Isto é o mais importante na concorrência. É atender a as prioridades. Por que as prioridades? Porque quase sempre vão ser mais de uma. Vamos dar um exemplo. Pressa na contemplação. Pressa na contemplação. Valor da parcela. Valor parcela. Custo final. Custo final bem específico, bem específico. O que é um bem específico? Quero comprar um carro com 10 anos de uso, quero comprar um carro com 7 anos de uso, uma moto, etc. Bem específico. E não é o último, mas digamos que fechando a lista dos principais aqui, lance baixo. Lance baixo. Ou falta de lance, né? Ou lance baixo ou a falta dele. Não sei se está aparecendo aí na câmera. Então veja. Quando você entende as prioridades do cliente e trabalha em cima delas, o preço vai ser algo secundário, tá? É a mesma coisa de você, vou comprar essa camisa polo, vamos supor que ela custa R$70. E a outra ali pode ter uma outra que custa R$40. Mas se eu olhar para ela e não ver que tem um acabamento legal, um corte legal, o tecido é bom, eu não levo. O que adianta ela ser a mais barata? Não vai ser o que vai fazer eu comprar. A mesma coisa é o tal do exemplo que dá da Dolly e da Coca-Cola. A Coca-Cola é mais cara e vende mais. O carro, teu cliente quer comprar o carro mais barato? Teu cliente quer comprar a moto mais barata, o imóvel mais barato? Não. Por que o consórcio tem assim? Porque aí os clientes podem falar assim, porque consórcio é tudo igual, né? O que importa mesmo é a taxa. Eu tenho um consórcio que a taxa é, que nem tem agora o Maicon aí, a taxa é 10%
contra 15 do outro. Então é 50% mais caro, né? É. Aí você vira para o seu cliente e fala assim, entra em contato com o Maicon, faz um vendedor de lá vir aqui pessoalmente te explicar consórcio. Vamos fazer melhor? Vamos, entre em contato aí com o Maicon agora, viu? O WhatsApp, eu vou ficar aqui do seu lado, você dá uma olhada no atendimento deles aí. Não adianta ser o mais barato. Ser mais barato é bom? É uma vantagem. Ó, a vantagem, o consórcio X é 5% mais barato do que o consórcio Y. Legal, é uma vantagem. Mas o cliente não vai fechar baseado só em uma vantagem. Ele vai fechar baseado em mais vantagens. Então vamos enumerar que existam 10 vantagens, 9 vantagens. Vou botar um número ímpar para não haver risco de empate. Vai. Vamos imaginar que tem aí 9 vantagens. Se um consórcio tiver 5 vantagens, que são para os clientes mais importantes, e as outras 4 ele perdeu, ficou um jogo de 5-4. Dentro dessas vantagens aqui, poderia ter uma taxa mais barata. Poderia ter, sei lá, outra vantagem. Mas, no geral da coisa, ele perdeu, pronto, acabou. Então a parcela não é o mais importante. E outra coisa, a principal vantagem que um cliente deve sempre ter é você. Você deve sempre ser a maior vantagem do seu cliente. Você é a maior vantagem do seu cliente? Você vai ser a maior vantagem do seu cliente? Essa é uma grande pergunta, né? Esse é o ponto. Eu tenho certeza que nem sempre, tá? Porque é aquela questão da perfeição e de você ter que atingir muitos pontos para chegar nisso aí. Ninguém chega. Mas eu tenho certeza absoluta que da nossa carteira de clientes aqui, a maior vantagem, se a gente for fazer um compilado aqui, é que o cliente comprou com a Felipe Consórcio, com certeza. Por quê? Porque aquele, além de ter clareza na hora da venda, ter todas as informações, ele vai ter suporte pós-venda. Sempre que ele precisa de alguma coisa, ele vai entrar em contato aqui e ele vai receber um atendimento. Ninguém nunca vai virar as costas para o problema dele. Essa é, ainda que o cliente não dê valor, porque pode acontecer também. Lembrando lá um dos quesitos que a gente colocou numa reunião anterior, que vender casamento, que a venda de qualidade não é só responsabilidade do vendedor de qualidade, é também responsabilidade do cliente. Para a venda ser total de qualidade, o vendedor tem que ser de qualidade e o cliente também tem que ser de qualidade. Então, nem sempre isso vai dar certo, porque nem sempre vai depender de você ou de mim, depende também do cliente. Beleza? Então, ó, por hoje é só, eu passei um pouquinho do horário, eu estou me policiando nos tempos aqui das reuniões de venda. Por hoje é só, espero que você tenha gostado. Ficou com qualquer dúvida? Deixa teu comentário aqui, tua dúvida. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse canal e esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Rede Felipe Consórcios, até a próxima.